Olá pessoal, dando continuidade nas nossas aulas de física, hoje nós vamos ver espaço percorrido por um móvel numa trajetória, dado pela letra S. O espaço percorrido por um móvel numa trajetória é a somatória de todos os deslocamentos absolutos sofridos pelo móvel na trajetória. Então, S é o deslocamento 1, mais o deslocamento 2, mais o deslocamento n, tá? Então, o que é que você faz? Você calcula todos os deslocamentos e depois você soma só os valores positivos. Vamos mostrar isso na prática, resolvendo o exercício número 6. Na BR-230, entre João Pessoa e Campina Grande, um automóvel parte do quilômetro 80, vai até o quilômetro 120 e retorna ao quilômetro 60. Qual o espaço percorrido por esse móvel? Resolução. Vamos aos dados. Aqui eu tenho quilômetro 60, quilômetro 80, quilômetro 120. Ele está dizendo o seguinte: o móvel parte do quilômetro 80, vai até o quilômetro 120 e depois retorna ao quilômetro 60. Pessoal, do quilômetro 80 ao quilômetro 120 é um deslocamento. Do quilômetro 120 para o quilômetro 60 é outro deslocamento. Então eu vou calcular esses dois deslocamentos. O deslocamento 1, delta S1, interrogação. Como ele partiu do quilômetro 80, então S0 é 80 km, e foi até o quilômetro 120, então S 120 km, tá ok? Vamos ao segundo deslocamento. Ele partiu do 120 e foi ao 60. Delta S2 igual interrogação. S0, como ele partiu do 120, então S0 é 120 km. Como ele foi ao quilômetro 60, então S é 60 km. Vamos determinar agora o valor do S. Bom, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou calcular o delta S1, que é S menos S0, sempre o deslocamento vai ser posição final menos posição inicial. Delta S1, a posição final é 120, a posição inicial 80, então fica 120 menos 80. Delta S1, 40 km. Então, para ele ir de 80 a 120, 40 km. Vamos para o delta S2, S menos S0. Vamos ao delta S2, S é 60 km e S0 é 120. Então fica 60 menos 120. Delta S2 é igual a menos 60 km. Então tem um deslocamento 1 e tem um deslocamento 2. Agora, como é que eu vou achar o espaço percorrido? É o valor absoluto, o valor positivo do deslocamento 1. Então já temos, né, delta S1, valor positivo, mais delta S2. Delta S1 é 40 km, já está positivo. O delta S2 dá menos 60 km, o valor absoluto 60, somando dá 100 km. Realmente, a gente conferindo, ele foi do 80 ao 120, ele teve um deslocamento de 40 km. Do 120 ao 60, teve um deslocamento de 40 km, né? Não, de 60 km. Então, 40, de 80 a 120, ele teve um deslocamento de 40 km. De 120 a 60, teve um deslocamento de 60 km. Somando tudo, dá 100 km, é o espaço percorrido. Então, pessoal, o espaço percorrido é a somatória de todos os deslocamentos, ok? Vamos resolver o exercício número 7 para a gente fixar melhor essa ideia. Na trajetória abaixo, nessa trajetória aqui, descrita por um móvel, determinar o espaço percorrido por ele quando ele parte do quilômetro 50, vai até o quilômetro 30 e finalmente chega ao quilômetro 60. Nesse caso, pessoal, também ele teve dois deslocamentos. Ele estava no quilômetro 50, foi até o 30, um deslocamento. O outro foi do 30 até o 60, segundo deslocamento. Então, resolução, dados, delta S1.
Como ele foi do 50 ao 30, então S0 é 50 km, o S é 30 km. Vamos para o segundo deslocamento, que foi de 30 a 60. S0, 30, S, 60. Pronto, eu tenho os dados dos dois deslocamentos. Agora vamos determinar esses deslocamentos e depois somar. Tá ok? Então vamos lá. Deslocamento 1 é S menos S0. Então S é 30 menos S0 é 50. 30 menos 50 dá menos 20. Né? Subtrai-se e dá o sinal do maior, menos 20 km. O delta S2, S menos S0, vamos para cá. S2, S é 60 menos S0, 30. Então 60 menos 30. Delta S2 é 30 km. Tá ok? 30 km. Agora, vamos determinar o espaço percorrido, pessoal, que é a somatória de todos os deslocamentos. Delta S1, nós achamos menos 20, mas como é o valor absoluto, então você passa para 20. Mais delta S2, 30 km, já está no valor absoluto. Portanto, 30 com 20 dá 50. Vamos conferir. Ele partiu do 50, foi até o 30. Então, deslocamento de 20 km. Do 30 ao 60, mais 30 km. Portanto, 20 com 30, 50 km. Como queríamos, né? Como foi encontrado. Tá bom? Vamos falar agora de posição de um móvel numa trajetória. Pessoal, posição de um móvel numa trajetória é a posição final S desse móvel na trajetória. Esse é mais fácil. É só calcular aonde ele vai chegar. Tá ok? Vamos ver o exercício número 8. Um determinado móvel percorre uma trajetória como mostra a figura abaixo. Está aqui, ó. A trajetória é isso aqui. De acordo com esses dados, determinar a posição desse móvel na trajetória, sabendo-se que ele partiu do quilômetro 20, foi até o quilômetro menos 10 e voltou ao quilômetro 30. Pessoal, ele pode rodar o dia inteiro. O que interessa é a última posição. A última posição, quilômetro 30. Portanto, essa é a resposta. A posição de um móvel numa trajetória é dada pela posição final desse móvel na trajetória. Portanto, S é igual a 30 km. Pessoal, na aula passada, nós vimos o deslocamento. Deslocamento de um móvel é a diferença entre a posição que ele foi e a posição que ele estava. Então você faz a diferença. Pode rodar o dia inteiro, mas você verifica onde ele esteve e para onde ele foi. Você faz a diferença da posição final menos a posição inicial, você tem um deslocamento. Agora, espaço percorrido é a somatória de todos os deslocamentos. Ele vai de um lugar a outro, você determina aquele deslocamento. Ele voltou para outro lugar, outro deslocamento. Você tem que somar os deslocamentos. E agora nós estamos vendo posição de um móvel na trajetória. Posição de um móvel na trajetória é a posição final. Pronto, esses três conceitos aí, tá? Vamos resolver a questão número 9, que diz o seguinte: em relação à questão anterior, qual o espaço percorrido pelo móvel? Em relação a essa questão aqui, pessoal. Ele falou que ele partiu do quilômetro 20, foi até o quilômetro menos 10 e depois o quilômetro 30. Então teve dois deslocamentos. Ele teve um deslocamento do quilômetro 20 ao quilômetro menos 10 e teve outro deslocamento do quilômetro menos 10 ao quilômetro 30. Então vamos lá. Vamos colocar os dados desse problema aí. Delta S1. Ele teve S0 20, porque ele partiu do 20, e foi até o menos 10. Portanto, S é igual a menos 10 km. Delta S2.
ele partiu, ele foi do quilômetro menos 10 até o quilômetro 30. Então, o que acontece? S0 é menos 10, S é 30 km. Pronto. Nós temos dados do deslocamento 1, os dados do deslocamento 2. Agora vamos calcular esses deslocamentos. Delta S1 é S. S é menos 10 e S0, 20. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 10 menos 20. Portanto, delta S1 é igual a menos 30 km. Soma de dois números com sinais iguais, soma-se e dá o sinal comum, menos 30 km. Delta S1 é 30 km. Vamos fazer agora o delta S2, que ele vai do S2, ele vai do menos 10 ao 30. Então, o S0 é menos 10 e o S final 30. Então, vamos substituir. Delta S2 é igual S menos S0. Final é 30, inicial menos 10. Menos da fórmula, aí você tem que colocar menos 10 no parênteses, tá? Senão dá problema. Então, menos vezes menos, mais 30 mais 10, 40 km. Então, o deslocamento de 2 foi 40, o de 1 foi menos 30. Como é que eu calculo o espaço percorrido? A somatória dos valores positivo do primeiro deslocamento e do segundo. Então, vamos lá. Do delta S1 é menos 30, então você passa para 30. Do delta S2 é 40, então você pega, soma 40, 30 com 40, 70 km. Então, 70 km foi o espaço percorrido pelo móvel quando ele partiu do quilômetro 20, foi até o quilômetro menos 10 e voltou ao quilômetro 30. Do quilômetro 20 ao quilômetro 10, ele andou 40 km. Do quilômetro 10 ao quilômetro 30, do quilômetro 20 ao quilômetro menos 10, ele andou 10, 20, 30 km. Do quilômetro menos 10 ao quilômetro 30, ele andou 10, 20, 30, 40. Somando tudo, deu 70 km. Esse é a somatória a somatória de todos os deslocamentos. Tá, pessoal? Você tem muito cuidado aí, porque é só somar os deslocamentos, valores positivos. Vamos ver a questão número 10. Dada a trajetória abaixo, descrita pelo móvel, menos 20, 0, 20, 40, 60. Qual o deslocamento desse móvel se ele partiu do quilômetro 20, foi até o quilômetro menos 20 e depois parou no quilômetro 60? Então, ele partiu do quilômetro 20, foi até o quilômetro menos 20 e depois ao quilômetro 60. Pessoal, deslocamento, como ele quer para calcular o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Isso da aula passada. Então, como ele partiu do 20? Ele partiu do quilômetro 20, foi até o quilômetro menos 20 e depois foi ao quilômetro 60. Então, a posição inicial é 20 e a posição final é 60. Esse menos 20 não interessa. Você só pega o começo e o final. Então, vamos aos dados do problema. S0 é 20, porque ele partiu de 20, e S é 60, porque ele chegou a 60. Não interessa que ele andou mais. É a posição final e a posição inicial. Aí, desenvolvimento. Delta S é igual a S menos S0, S é 60, S0, 20. 60 menos 20, 40 km. Foi o que ele deslocou, do 20 ao 60. Tá, pessoal? Então, o que foi que nós vimos hoje? Hoje nós vimos o espaço percorrido por um móvel numa trajetória e a posição de um móvel na trajetória. O deslocamento nós vimos na aula passada, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido
Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.